Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de porta-papel higiênico. Fácil, rápido e econômico também. Esse porta-papel higiênico, gente, eu utilizei um total de 132 gramas de barbante. Utilizei aqui o barbante número 6. A marca do barbante que eu utilizei foi o barbante Euro-Roma, mas vocês podem utilizar a marca de barbante que você tiver disponível aí no seu ateliê. Utilizei o barbante número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Eu fiz esse porta-papel higiênico aqui para 2 rolos de papel, mas aqui na videoaula eu vou ensinar para vocês passo a passo de como fazer um porta-papel higiênico para mais rolos de papel. Então, você pode fazer o seu porta-papel higiênico em outros tamanhos também. Aqui, gente, eu vou mostrar também como ficou a parte da telinha já com os rolos de papel higiênico. Então, a telinha ficou assim, já com os rolos de papel. Então, gente, o porta-papel higiênico já com os rolos de papel fica assim. E olha que lindo fica esse porta-papel higiênico. Esse porta-papel higiênico, gente, as medidas, o comprimento total aqui, contando da argola acrílica até o ponto picô, ficou com 45 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. Espero muito que vocês gostem, que vocês façam esse modelo de porta-papel higiênico e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar a minha peça trabalhando aqui com o barbante número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Esse barbante aqui, essa cor, é a cor telha. Vocês podem utilizar a cor e a marca de barbante que você tiver disponível no seu ateliê. Então, eu vou iniciar aqui a minha peça trabalhando um nozinho. Então, ó, seguro aqui o fio, vou passar a minha agulha dessa forma. E aqui eu vou puxar esse fio e vai formar esse nozinho. Esse nozinho aqui não é contado como uma correntinha. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 correntinhas iniciais. Ficou assim. Agora, eu vou laçar o meu fio, eu não vou contar com essa laçadinha aqui. Essa laçadinha que está na agulha, eu não conto com essa laçadinha. Eu vou contar a partir dessa primeira correntinha aqui. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui nessa 8ª correntinha de base, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui nessa 8ª corrente de base e vou trabalhar aqui sobre essa correntinha um ponto alto. Formou aqui esse intervalo de ponto tela. Então, aqui ficou 2 correntes de base, 1, 2, 3 correntes para dar altura de um ponto alto e 2 correntes de separação. Laço meu fio, vou vir no próximo ponto de base, trabalho aqui um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Formou agora um grupinho com 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos, 2 correntes de separação, laço meu fio, pulo 1, 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. Novamente, no próximo ponto, um ponto alto. Formou mais um grupinho de 3 pontos. 2 correntes, vou laçar o meu fio, pulo 2 pontos de base no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, repito, mais um ponto alto. Formou mais um grupinho com 3 pontos.
2 correntes de separação. Trabalhei aqui 2 correntinhas, lacei o meu fio, pulo 1, 2 pontos de base. Nesse terceiro ponto de base, que é o último ponto, eu vou trabalhar aqui um ponto alto sobre esse último ponto de base. E aqui é aquele nozinho que a gente iniciou a peça. Eu vou vir aqui, vou puxar aqui um pouquinho, dessa forma. Então, aqui no início, ficou um intervalo de ponto tela, 1, 2, 3 grupinhos de 3 pontos altos, um intervalo de ponto tela aqui no final, e entre um grupinho de 3 pontos altos e outro, um intervalo de ponto tela também. Agora, para iniciar a próxima volta, eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Se vocês preferirem, pode fazer com 2 correntes apenas para dar a altura de um ponto alto, que vai dar certo também. Laço meu fio, vou virar aqui a minha peça, porque a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Então, uma volta vai estar do lado avesso e a outra volta vai estar do lado certo. Lacei o meu fio, agora eu não trabalho nesse intervalo aqui de 2 correntes. Eu venho direto nesse grupinho de 3 pontos altos. No primeiro ponto, eu não trabalho. No próximo ponto de base, eu trabalho aqui um ponto alto. Trabalhei aqui um ponto alto. Laço meu fio. No mesmo ponto de base, eu trabalho mais um ponto alto. 2 correntes. Laço meu fio, vou vir no mesmo ponto de base e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, aqui, sobre esse grupinho de 3 pontos altos que a gente fez na carreira anterior, formou um leque. Agora, eu não faço corrente de separação, vou laçar o meu fio, vou vir no próximo grupinho de 3 pontos, conto 1, e aqui no segundo ponto de base, eu vou trabalhar um leque novamente. 1, 2 pontos altos, 2 correntinhas, e no mesmo intervalo, eu trabalho mais 2 pontos altos, para formar aqui um leque novamente. Então, gente, para cada grupinho de 3 pontos altos que a gente tinha na carreira anterior, vai formar um leque. Não trabalho corrente de separação entre um leque e outro, laço meu fio, vou vir no próximo grupinho de 3 pontos, e aqui no segundo ponto alto, eu vou trabalhar mais um leque. Um ponto alto, no mesmo intervalo, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, no mesmo ponto de base, eu vou repetir aqui 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, aqui formou mais um leque, ficou um total de 3 leques agora. Vou laçar o meu fio. E aqui, onde a gente iniciou trabalhando aquelas correntinhas, aqui tem 2 correntinhas que é de separação. Vou vir aqui na terceira corrente, vou virar aqui do lado certo, ó, 1, 2, e aqui eu vou trabalhar sobre essa terceira correntinha. 1, 2, e essa correntinha aqui é a terceira correntinha de base, só que aqui tá do lado avesso, porque a gente tá trabalhando carreiras indo e voltando. Então, aqui na terceira corrente de base, eu trabalho um ponto alto. Ficou assim a volta de número 2. Subo 3 correntes novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou virar aqui a minha peça, e agora eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, eu venho aqui sobre esse leque no intervalo de 2 correntes, e vou trabalhar aqui 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos para esse mesmo intervalo aqui do leque. Formou leque sobre leque. Laço meu fio, no próximo leque eu vou repetir essa sequência. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos para esse mesmo intervalo de 2 correntinhas. Formou aqui mais um leque. No último leque aqui, novamente eu trabalho leque sobre leque.
Então, aqui, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. É bem fácil essa base, gente, e fica muito linda também. Laço meu fio, agora eu conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, vou virar a minha peça e sigo trabalhando leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando agora leque sobre leque, até chegar aqui nesse último leque. Trabalhei leque sobre leque. Chegando aqui no final, laço meu fio, conto 1, 2 e na terceira correntinha eu faço aqui um ponto alto. Então, fiz um ponto alto aqui na terceira correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, vou virar a minha peça e aqui eu sigo trabalhando leque sobre leque. Então, a gente está trabalhando a mesma repetição. 2 correntes, no mesmo intervalo, 2 pontos altos. Então, gente, vai ficando assim. Agora, eu vou seguir trabalhando essa mesma repetição de leque sobre leque. Chegando aqui no final, a gente trabalha um ponto alto aqui sobre essa terceira correntinha que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Sobe as 3 correntinhas e inicia a próxima volta. Então, agora são carreiras de repetição. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a volta de número 5. Eu vou seguir trabalhando essa sequência até ter um total de 14 voltas, contando com essa primeira volta. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça até ter um total de 14 voltas e volto para a gente dar sequência aqui ao porta-papel higiênico. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês, leque sobre leque. No final, a gente trabalha um ponto alto e quando vai iniciar a volta, a gente sobe com as 3 correntinhas. Então, aqui tem um total de 14 voltas. A gente iniciou aqui a peça trabalhando aqui com esses grupinhos de 3 pontos altos. Então, agora, para fazer a volta de número 15, que é a última volta aqui da base do porta-papel higiênico, vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou virar aqui a minha peça. Então, fiz as 14 voltas. Vamos trabalhar a volta de número 15 aqui, que é a última volta da base do porta-papel higiênico. Eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar mais 2 correntinhas, que será de separação. Vou laçar o meu fio. Agora, eu vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntes do leque. E aqui, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir no próximo intervalo de 2 correntinhas. Eu não trabalho aqui entre um leque e outro, eu tô trabalhando nos espaços de 2 correntes do leque. Aqui, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, vai formando aqui. Essa última volta vai formar bloquinhos com 3 pontos altos. Para ficar, gente, essa última volta exatamente igual ficou a primeira. 2 correntinhas, laço meu fio. No próximo leque, eu vou trabalhar no intervalo de 2 correntes, mais um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntes. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Vou laçar e aqui eu vou cortar
o barbante, porque agora eu vou trabalhar com o barbante na cor cru. Então, aqui, gente, eu fiz essa base aqui, tem um total de 15 voltas. A gente seguiu a sequência aqui de repetições por 14 voltas. E aqui, a volta de número 15, com os bloquinhos de 3 pontos altos. Exatamente igual a gente fez aqui a primeira volta. A primeira volta foi com os bloquinhos de 3 pontos altos. Isabela, quero fazer um porta-papel higiênico maior. Esse porta-papel higiênico que eu estou ensinando aqui para vocês é para 2 rolos de papel higiênico. Se você quer fazer o seu porta-papel higiênico para 3 rolos de papel higiênico, vocês vão aumentar 8 carreiras. Se você quer fazer maior, aumenta mais 8 carreiras. Então, para cada rolo de papel higiênico a mais que vocês queiram fazer o seu porta-papel higiênico, vai aumentando 8 carreiras. Independente do tamanho que você esteja fazendo a sua peça, a última carreira, gente, a última volta vai ser assim, com os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, se você quer fazer o porta-papel higiênico para 3 rolos de papel, vai aumentar aqui. O leque vai aumentar mais 8 voltas, porque independente do tamanho que você esteja fazendo a sua peça, vai terminar aqui com os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, fiz aqui as 15 voltas, a partir das 15 voltas, aumenta 8 voltas a mais para cada rolo de papel higiênico. Agora, gente, eu vou trabalhar carreiras dando a volta aqui nessa base. Então, eu peguei aqui o barbante cru, vocês podem trabalhar com a cor de barbante que vocês quiserem. Então, aqui, gente, eu vou iniciar trabalhando nesse espacinho aqui. Bem aqui nesse espacinho. Pode iniciar desse lado, eu vou iniciar aqui. Bem aqui nesse espacinho. Então, aqui, eu vou pegar esse fio. E aqui eu vou fazer um nozinho. Para iniciar aqui a próxima volta, depois a gente faz o arremate desse fio. Esse fio eu já vou trazer ele aqui para esse lado, gente, ó, depois eu faço aqui 2 ou 3 nozinhos para fazer o arremate do fio. Então, agora, eu vou puxar aqui uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Fiz aqui a primeira correntinha, vou fazer mais uma e 2 correntinhas. Ficou um total de 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar aqui mais um ponto alto. Laço meu fio, no mesmo espaço, um ponto alto. Formou aqui um bloquinho, formou um bloquinho de 3 pontos altos, contando com as correntinhas. 2 correntes, laço meu fio, nesse mesmo espaço, trabalho aqui mais 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Então, agora, formou um leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio. Vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas e aqui eu vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes de separação, laço meu fio. No próximo intervalo aqui de 2 correntes, trabalho aqui mais um bloquinho com 3 pontos altos. Duas correntes de separação, laço meu fio e aqui, nesse intervalo aqui, gente, eu vou trabalhar um leque exatamente igual eu fiz desse lado. Então, aqui eu trabalho 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos.
duas correntes e no mesmo espacinho eu vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos para formar aqui um leque. Eu vou vir aqui, vou puxar um pouquinho só para arrumar aqui esse leque, para ele ficar bem centralizado, gente. Desse lado, da mesma forma. Então, ficou assim. Um leque, dois bloquinhos de 3 pontos altos e um leque. Para trabalhar aqui sobre a lateral da peça, eu vou trabalhar duas correntinhas, laço meu fio, vou pular esse espacinho, vou vir no próximo, trabalho um ponto alto no mesmo espacinho, um ponto alto no mesmo espacinho, um ponto alto. Formou um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, pulo esse espacinho, vou vir no próximo espacinho e trabalho aqui um bloquinho com 3 pontos altos novamente. Duas correntes e aqui, sobre a lateral da peça, a gente pula um espacinho, vem no próximo, trabalha um bloquinho de 3 pontos. Pula um espacinho, no próximo, 3 pontos altos. Vou trabalhar assim por toda a lateral aqui da peça. Segui trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos com 3 pontos altos. Se a sua peça estiver ficando repuxada, pode utilizar a agulha 4 milímetros para regular a tensão do ponto. Se o seu ponto é um ponto muito apertado, a peça vai ficar assim, repuxada, então pode utilizar a agulha 4 milímetros. Se o seu ponto for um ponto mais largo e estiver ficando embabadada a sua peça, pode utilizar a agulha 3 milímetros para regular a tensão do ponto. Então, agora, chegando aqui, não trabalho sobre esse espacinho, vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse intervalo de ponto tela e aqui eu vou trabalhar a mesma sequência que eu fiz desse lado. Então, aqui, eu vou trabalhar um leque. 1, 2, 3 pontos altos. Duas correntes e nesse mesmo espaço, trabalho aqui mais 3 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui e vou arrumar um pouquinho aqui o leque, para ele ficar bem centralizado aqui, gente, dessa forma. Trabalhei um leque, agora eu vou trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos. Fiz duas correntes, para cada intervalo desse de duas correntes, eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntes, no próximo espacinho aqui de duas correntes, 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, fiz aqui as duas correntes e aqui nesse intervalo de ponto tela, eu vou trabalhar novamente um leque. 3 pontos altos, duas correntes e nesse mesmo espaço, vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, pulo esse espacinho, vou vir no próximo e trabalho os bloquinhos com 3 pontos altos. Então, aqui, novamente, eu vou vir aqui arrumar esse leque para ficar bem centralizado. Então, aqui na lateral da peça, eu vou trabalhar a mesma sequência que eu fiz desse lado. Aqui vai ficar um total de 6 bloquinhos com 3 pontos altos, igual ficou desse lado aqui. Essa será a sequência da volta de número 1. Segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês por toda a volta.
Então, está ficando assim a minha peça. Agora, chegando aqui no final, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. E aqui na terceira correntinha, eu vou prender com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para esse intervalo de 2 correntes. Então, vou vir aqui nesse ponto alto ao lado, trabalho um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. No intervalo de 2 correntes, um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntes, que vai... Fiz aqui as 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir nesse mesmo espaço, e aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos. Então, contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, formou aqui um grupinho com 4 pontos altos. 2 correntinhas de separação, laço meu fio, vou vir aqui no intervalo de 2 correntes e aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, eu vou repetir. 1, 2, 3, 4 pontos altos. 2 correntes e repito. Para cada intervalo desse de 2 correntes, eu vou trabalhar agora um grupinho com 4 pontos altos. Só nessa parte aqui, gente. Na parte da lateral, vai ser diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês. 4 pontos altos. 2 correntes, chegando aqui no intervalo de 2 correntinhas do leque, eu vou repetir aqui a sequência de pontos altos. Então, aqui, está ficando assim. Entre esse leque e esse leque, a gente trabalhou os grupinhos aqui com 4 pontos altos. Se você achar necessário trabalhar aqui com 5 pontos altos, pode trabalhar com 5 pontos. Vai depender da sua tensão de pontos. Chegando aqui na lateral da peça, eu vou trabalhar os bloquinhos de 3 pontos agora. Então, aqui tá formando a curva da peça. 2 correntes, laço meu fio. Vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntes e aqui eu vou trabalhar os bloquinhos com 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio. No próximo intervalo, vou repetir aqui um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes. E agora, por toda a lateral aqui da peça, para cada intervalo de 2 correntes, um bloquinho de 3 pontos altos. Quando chegar aqui desse lado, gente, entre esse leque e esse leque, a gente vai trabalhar os grupinhos com 4 pontos altos. Então, sempre tirando como base entre esse leque e esse leque. Tudo que a gente fez aqui desse lado, a gente vai repetir desse outro lado aqui também. Tudo que a gente trabalhar sobre essa lateral, repete sobre essa lateral. Então, essa será a sequência da volta de número 2. Bom, gente, a minha peça está ficando assim. Então, aqui entre esse leque e esse leque, trabalhei os grupinhos com 4 pontos altos. Na lateral da peça, os bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos.
Então, se você achar que vai ficar repuxada, a minha peça aqui tá certinha, gente, mas se vocês acharem necessário, se ficar repuxada a sua peça, pode trabalhar aqui, ao invés de trabalhar 4 pontos altos, trabalha 5 pontos altos, tanto desse lado quanto desse lado. E na lateral, segue trabalhando os bloquinhos com os 3 pontos altos. Então, agora, chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei esse barbante, porque agora eu vou trabalhar com a mesma cor que eu iniciei aqui a peça. Então, aqui, cortei o barbante, eu vou pegar, gente, passar aqui por entre essas 2 laçadinhas, vou puxar esse fio aqui para o lado certo. Agora, vou vir pegando essas 2 laçadinhas e esse fio, o mesmo fio, eu trago aqui para o lado avesso. E depois a gente vai fazer o arremate desse fio aqui, eu vou ensinar para vocês. Então, agora, eu vou trabalhar com o barbante na cor telha. Então, agora, gente, eu vou trabalhar com o barbante na cor telha. Então, eu vou iniciar trabalhando aqui nesse intervalinho. Pode iniciar em qualquer um dos intervalos de 2 correntinhas. Aqui, pode iniciar fazendo o nozinho, igual eu ensinei para vocês. Ou pode iniciar assim também. Puxa o fio aqui, faz uma laçadinha dessa forma. Será a primeira... Fiz aqui essa laçadinha, que será a primeira correntinha, e faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Laço meu fio nesse mesmo espaço, um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Formou aqui 3 pontos altos. Agora, 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas, um ponto picô. 1, 2, 3 correntes. Pego aqui essas 2 laçadinhas novamente. E aqui eu trabalho mais um ponto picô. Laço meu fio e nesse mesmo espaço, 3 pontos altos. Então, aqui, formou um leque. 3 pontos altos, 2 pontos picô e 3 pontos altos. Laço meu fio. Se vocês acharem necessário, pode trabalhar uma correntinha de separação. Vou laçar o meu fio. Agora, eu vou vir no próximo intervalo de 2 correntes e aqui eu vou trabalhar um leque novamente. Com 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes para dar a altura de um ponto picô. Vou vir pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto, trabalho um ponto baixo. Formou o primeiro ponto picô. 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui pegando as 2 laçadinhas novamente, onde eu trabalhei o ponto baixo, trabalho mais um ponto baixo. Laço meu fio e aqui eu trabalho os 3 pontos altos para formar aqui mais um leque. Se você não quer trabalhar os 2 pontos picô, pode trabalhar com um ponto picô apenas. Se você vir que trabalhando o leque com 3 pontos altos, a sua peça vai ficar embabadada, pode trabalhar com 2 pontos altos, que vai dar certo também. Então, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, eu vou repetir. 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Pego aqui essas 2 laçadinhas, trabalho aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Novamente, pegando essas 2 laçadinhas, trabalho aqui um ponto baixo. Laço meu fio e agora eu vou trabalhar 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo de 2 correntinhas para formar mais um leque.
Então, vai ficando assim, gente. Vai formando o leque com os 3 pontos e 2 pontos picô. 3 pontos altos. E assim, eu vou trabalhar por toda a volta. Para cada intervalo desse de 2 correntes, eu vou trabalhar um leque, dando a volta aqui em toda a peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui o leque de 3 pontos altos e 2 pontos picô, dando a volta em toda a peça. Então, ficou bem certinho. Agora, chegando aqui no final, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar. E aqui eu já cortei o barbante. Eu vou pegar esse barbante, ó, vou passar aqui a agulha por entre essas duas laçadinhas desse ponto, trazendo aqui para o lado da frente da peça. Agora, eu venho no próximo ponto aqui, passando a agulha do lado avesso para o lado certo, pegando essas duas laçadinhas e trago esse fio aqui para o lado avesso da peça. Eu tô fazendo dessa forma, gente, porque eu achei que assim ficou bem bonito aqui o acabamento. E para fazer o arremate desses fios, esse fio aqui, eu vou passar ele aqui por mais um ponto. Vocês também podem utilizar a agulha de tapeçaria. Então, passei aqui por entre um ponto, dessa forma. E agora, eu vou passar aqui por mais esses 2 pontos. Vou trazer esse fio, gente, para esse intervalinho aqui. Para facilitar aqui a hora do arremate. Trouxe esse fio para esse intervalo. Aqui, eu faço 2 ou 3 nozinhos. Então, o primeiro nozinho, eu não aperto tanto para não repuxar os pontos. E agora, eu faço mais um nozinho e 2 nozinhos e aperto bem. Já cortei aqui, gente, o barbante. Então, para fazer o arremate desse fio aqui, eu vou pegar a agulha de crochê e vou dividir esse fio aqui ao meio. Dessa forma, fica 3 fiozinhos desse para cada lado. Vou vir aqui e passo a agulha por entre aqui algum desses pontos, pegando aqui só uma laçadinha do ponto, gente. E agora, eu pego esse fio e passo aqui por entre essa laçadinha. E aqui, eu faço os 3 nozinhos. Vocês também podem passar um pinguinho de cola aqui, cola pano ou cola de silicone, antes de fazer os nozinhos, que vai dar certo também. Então, aqui, faço o primeiro nozinho, eu não aperto tanto para não repuxar os pontos. E depois, eu faço mais 2 nozinhos. E corto aqui o barbante. Eu vou trabalhar dessa forma por todos esses fios aqui, ó, fazendo o arremate da peça. Bom, gente, então, já fiz aqui toda essa parte do porta-papel higiênico. Fica bem certinho, passei as dicas para vocês. Agora, eu vou virar aqui a minha peça do lado avesso. Então, aqui, gente, eu vou iniciar trabalhando a telinha. Aqui tá o leque. Então, vou começar trabalhando aqui nesse bloquinho de 3 pontos altos. Peguei aqui o barbante. Vou vir aqui, vou aproximar para vocês verem bem certinho. Nesse bloquinho aqui de 3 pontos altos, eu vou passar a agulha por entre essas duas laçadinhas aqui do ponto. Vou pegar esse barbante aqui e vou passar aqui por entre essas duas laçadinhas. E aqui, eu faço um nozinho. Agora, eu vou vir nesse mesmo espacinho que eu fiz aqui esse nozinho, nesse mesmo espacinho, pegando essas duas laçadinhas, eu vou puxar esse fio aqui. E aqui eu vou trabalhar uma correntinha, 2 e 3. 3 correntes que vai dar a altura de um ponto alto.
e 2 correntes, que será de separação. Vou laçar o meu fio. Agora, a gente trabalhou sobre o primeiro ponto aqui, pegando essas 2 laçadinhas. Agora, eu vou pular esse ponto, vou vir no próximo ponto, pegando as 2 laçadinhas do ponto. Bem aqui, ó, pegando as 2 laçadinhas do ponto, deixa eu aproximar aqui. E aqui eu trabalho um ponto alto. 2 correntes, laço o meu fio. No próximo bloquinho aqui de 3 pontos altos, eu vou passar a agulha aqui por entre essas 2 laçadinhas do ponto. Sempre trabalhando aqui, pegando essas 2 laçadinhas apenas do lado avesso. Aqui do lado certo, não vai ficar aparente aqui, gente, a telinha. Então, a gente tá trabalhando aqui, pegando apenas as 2 laçadinhas do lado avesso da peça. Passar aqui a agulha e agora eu trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio. Aqui tá o bloquinho, ó. Aqui dá para ver bem certinho. Um ponto alto. Pulo esse ponto, venho no próximo, pegando apenas essas 2 laçadinhas aqui do lado avesso do ponto. E aqui eu trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, pulo esse espacinho aqui, no próximo bloquinho de 3 pontos altos, aqui no primeiro ponto, passo a agulha por entre essas 2 laçadinhas, trabalho aqui um ponto alto. Essa primeira volta aqui, gente, do ponto tela, dá um pouquinho mais de trabalho, mas as próximas voltas vai ser bem mais fácil de fazer. 2 correntinhas, laço meu fio, novamente. Pulo aqui um ponto alto, venho no próximo ponto, pegando essas 2 laçadinhas e aqui trabalho um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, vou pular esse espacinho aqui, venho no próximo bloquinho de 3 pontos altos e aqui nesse primeiro ponto, pegando as 2 laçadinhas, trabalho um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, chegando aqui, pulo esse ponto, venho aqui no próximo, pegando as 2 laçadinhas do ponto, trabalho aqui um ponto alto. Então, está ficando assim. A gente já trabalhou a primeira volta aqui com o ponto tela. Então, ficou aqui, gente, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalinhos aqui de ponto tela. Então, tirei como base entre esse leque e esse leque. Formou aqui os 7 intervalos de ponto tela. Agora, eu vou dobrar assim a peça, porque eu acho que assim vai ficar melhor para vocês visualizarem. Então, agora, gente, para iniciar a próxima volta, eu subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e 2 de separação. Laço meu fio, vou virar aqui a minha peça. Vou vir aqui sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntes de separação. No próximo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes. No próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir trabalhando agora 2 correntinhas e um ponto alto para cada ponto desse de base. Então, agora, a gente vai seguir trabalhando repetições. Próximo ponto de base, um ponto alto.
2 correntes. No próximo ponto de base, um ponto alto, 2 correntes. Chegando aqui no final, aqui a gente fez aquelas correntinhas. Eu conto 1, 2, e aqui na terceira correntinha, eu vou trabalhar aqui um ponto alto. A gente trabalhou aqui um total de 5 correntes. Na terceira corrente, um ponto alto. Sempre que eu vou subir aqui para iniciar outra volta, eu inicio com 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto e 2 de separação. Laço meu fio, viro aqui a peça, porque a gente vai trabalhando as carreiras indo e voltando aqui do ponto tela. Chegando aqui sobre esse ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, no próximo, repito, um ponto alto. Sigo trabalhando dessa forma até chegar no final. Então, vai formando, gente, 7 intervalinhos de ponto tela. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes. Sempre que chega aqui no final, a gente conta 1, 2, e aqui na terceira correntinha, um ponto alto. Se a gente contar aqui também, ó, 1, 2, e aqui a terceira correntinha. Sempre que eu vou iniciar outra volta, eu inicio trabalhando as 5 correntes. 3 para dar a altura de um ponto alto e 2 de separação. No final, a gente trabalha um ponto alto na terceira correntinha, igual a gente trabalhou aqui nas carreiras anteriores. Então, fica assim. Trabalhando a telinha assim, é mais fácil, gente, porque a gente já inicia trabalhando a telinha aqui na base do porta-papel higiênico. Não precisa fazer a emenda da telinha, tanto aqui do início quanto do final, depois que a gente terminar toda a telinha, fazer a emenda separada. Eu acho que assim fica mais fácil. Mas, se vocês preferirem, vocês podem trabalhar fazendo a emenda da telinha depois. Então, gente, agora eu já fiz aqui um total de 1, 2, 3 voltas com esse ponto tela. Esse porta-papel higiênico aqui, para 2 rolos de papel, está ficando assim. Se você quer trabalhar essa telinha aqui mais larga, gente, aqui eu trabalhei com 7 intervalinhos de ponto tela. Se você quiser trabalhar mais larga, com 9 intervalinhos de ponto tela, ao invés de começar a trabalhar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ao invés de trabalhar aqui no primeiro ponto, desse bloquinho de 3 pontos altos, começa a trabalhar aqui. E desse lado, trabalha até chegar aqui. Se você quiser que a telinha fique mais larga. Então, assim, eu acho que vai ficar bem lindo. Eu vou seguir trabalhando essa sequência de intervalinhos de ponto tela até ter um total de 30 voltas. Vou seguir trabalhando aqui para 2 rolos de papel higiênico, vou trabalhar um total de 30 voltas aqui, esse porta-papel higiênico, e volto para a gente dar sequência aqui à nossa peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês com esse ponto tela. Então, trabalhei aqui um total de 30 voltas. Aqui, gente, essa parte da telinha, ela fica maior do que essa parte aqui do porta-papel, ó, do que a parte da frente do porta-papel. Então, a telinha, ela fica assim mesmo, maior. Mas, quando a gente fizer aqui a emenda da telinha no porta-papel, aqui vai ser os espaços que vão ficar os rolos de papel, né? Aqui vai ficar um rolo de papel e aqui vai ficar outro rolo de papel. Então, esses espaços aqui vai ser o espacinho, né, de ficar o rolo de papel higiênico. Por isso que essa telinha, ela fica aqui passando. Agora, para fazer a emenda aqui da telinha, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou trabalhar mais uma volta de ponto alto, só que agora já emendando aqui na telinha. Então, vai ficar um total de 31 voltas com essa volta que a gente vai trabalhar agora. Lembra que aqui, gente, quando a gente iniciou, a gente trabalhou aqui entre esse
bloquinho de 3 pontos altos e esse bloquinho de 3 pontos altos aqui do leque. Então, aqui tem um leque, aqui tem outro leque. Vou iniciar trabalhando a partir desse bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos. É aqui que a gente vai fazer a emenda da telinha aqui na base do porta-papel. Então, aqui, fiz o ponto alto, agora eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Fiz aqui as 3 correntes, eu vou aproximar aqui para vocês verem bem certinho aqui os detalhes. Então, fiz aqui 3 correntinhas. Vou vir aqui, nesse bloquinho de 3 pontos, passando a agulha por entre essas duas laçadinhas do ponto, igual a gente fez ali no início da telinha. E aqui, eu vou prender com um ponto baixo. 2 correntinhas. Agora, eu vou pular esse ponto, venho aqui no próximo, pegando essas duas laçadinhas do ponto. Pegando aqui as duas laçadinhas desse ponto. Um ponto baixo. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui na base do porta-papel. E sobre esse ponto alto, eu trabalho aqui um ponto alto. Então, aqui, a gente já fez um intervalinho de ponto tela. 1, 2 correntinhas. Vou pular esse espacinho aqui, vou vir no próximo bloquinho de 3 pontos altos, pegando essas duas laçadinhas aqui do ponto. Prendo com um ponto baixo. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui na base da telinha e trabalho um ponto alto. Trabalhei um ponto alto, 2 correntinhas. Novamente, trabalhei um ponto baixo aqui sobre o primeiro ponto. Pulo um ponto de base, venho no próximo, pegando essas duas laçadinhas aqui do ponto. Prendo com um ponto baixo. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui e trabalho sobre esse ponto alto. Um ponto alto. E vai ficando assim a emenda aqui da telinha, gente. É bem fácil, a gente só precisa ter aqui um pouquinho mais de atenção. 2 correntes. Agora, eu vou pular esse espacinho aqui, venho no próximo bloquinho de 3 pontos, no primeiro ponto, passando aqui a agulha, por entre essas duas laçadinhas, um ponto baixo. Laço meu fio, vou vir aqui sobre esse ponto alto, um ponto alto. 2 correntes. Pulo esse ponto, venho no próximo, sempre pegando as duas laçadinhas. Laço meu fio. E aqui sobre esse ponto alto aqui da telinha, eu trabalho um ponto alto. Então, a gente tá fazendo a emenda da telinha e já tá fazendo aqui mais uma volta também com o ponto tela. 2 correntinhas. Pulo esse espacinho, venho aqui nesse bloquinho de 3 pontos. No primeiro ponto, um ponto baixo. Laço meu fio, vou vir aqui no ponto tela, trabalho um ponto alto sobre esse ponto. 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui no último ponto desse bloquinho de 3 pontos altos e aqui passando a agulha aqui por entre a laçadinha do ponto.
um ponto baixo. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui, conto uma, duas, e na terceira correntinha, um ponto alto. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse barbante. Então, aqui fica assim, gente, a emenda da telinha. Então, ficou um total aqui de 31 voltas com essa volta que a gente trabalhou. Isabela, estou fazendo porta-papel. Estou fazendo porta-papel higiênico para 3 rolos de papel. Se você estiver fazendo seu porta-papel higiênico para 3 rolos de papel, fiz aqui com 31 voltas para 2 rolos. Para 3 rolos de papel, vocês vão aumentar mais 16 voltas. Se você quer fazer maior, aumenta mais 16 voltas. Então, para cada rolo de papel a mais que você quer trabalhar no porta-papel higiênico, aqui na parte da telinha, aumenta 16 voltas aqui do ponto tela. Porque 15 voltas é para um rolo de papel, a volta aqui, uma volta para fazer aqui a divisão de um rolo de papel e do outro rolo de papel. Por isso que tem um total aqui de 31 voltas. Agora, eu vou trabalhar um cordão de correntinhas. Então, depois eu vou fazer o arremate aqui desse fio, desse barbante, da mesma forma que eu ensinei para vocês. Agora, eu vou trabalhar um total de 80 correntinhas com o barbante na cor telha. Bom, gente, fiz aqui um cordão de correntinhas com 80 correntinhas. Então, aqui já está pronta a parte da telinha do porta-papel. Agora, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 voltas aqui da telinha do porta-papel. É para um rolo de papel. Vou vir aqui nessa volta de número 16 e aqui vai ser a divisão de um rolo de papel higiênico e do outro rolo de papel higiênico. Então, para cada rolo de papel, tem um total de 15 voltas. Essa volta de número 16 é a parte que eu vou pegar esse cordão de correntinhas aqui e vou passar aqui esse cordão de correntinhas nessa volta de número 16. Então, aqui, eu vou contar 1, 2 espacinhos de ponto tela. Aqui, nesse terceiro espacinho de ponto tela, eu vou passar esse fio, dessa forma. Aqui, eu conto novamente 1, 2, e aqui no terceiro espacinho do ponto tela, eu vou passar esse fio aqui, esse cordão, né, gente, de correntinhas também, dessa forma. Eu tô trabalhando dessa forma, mas se vocês quiserem, se vocês acharem necessário, pode trabalhar aqui no segundo espacinho de ponto tela, que vai dar certo também. Passei aqui por entre o ponto tela. Agora, eu vou virar aqui a minha peça do lado certo, e aqui a base do porta-papel, lembra que a gente fez aqui um total de 15 voltas? Então, 7 voltas é para um rolo de papel e 7 voltas para o outro rolo de papel. Uma volta é a divisão aqui entre um rolo de papel higiênico e outro. Então, aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas. Essa volta aqui é a volta de número 8. Então, nessa volta de número 8, eu vou pegar esse barbante aqui, esse cordão de correntinhas. Deixa eu marcar aqui. E vou pegar esse cordão de correntinhas e vou passar aqui entre um leque e outro. Trazendo aqui para o lado certo. Na volta aqui, aqui na frente é a volta de número 8. Esse outro cordão de correntinhas da mesma forma. Vou vir aqui e vou passar aqui entre um leque e outro. Então, ficou assim. Agora, eu vou puxar aqui esse cordão de correntes, para deixar ele bem certinho aqui, ajustar bem certinho. Então, aqui ficou assim.
Entre um leque e outro, passei esse cordão de correntes. Entre um leque e outro, passei o cordão de correntes. Aqui eu faço um nozinho e trabalho aqui um lacinho. Dessa forma. Esse fio aqui, vocês podem passar a pérola número 6. Aqui esse fio eu só vou fazer aqui, gente, ó, um nozinho. Fiz esse nozinho, corto aqui o excesso do fio, do barbante, né? E aqui da mesma forma. E ficou assim. Agora, gente, eu vou pegar aqui uma argola acrílica. Se você não tiver essa argola acrílica, pode trabalhar com o barbante. Eu vou ensinar aqui para vocês também. Essa argola é número 30. Eu vou trabalhar agora as correntinhas aqui. Vou trabalhar ponto baixo aqui na argola acrílica e as correntinhas para prender aqui, né, na base do porta-papel higiênico. Então, eu vou trabalhar agora com o barbante da mesma cor que eu fiz aqui, o bico de acabamento do porta-papel, porque eu vou trabalhar essas correntinhas aqui, gente, entre um leque e outro. Mas, se você não quer trabalhar as correntinhas aqui, pegando no bico de acabamento do porta-papel higiênico, vocês podem trabalhar as correntinhas aqui, nesse espacinho aqui. Aqui foi formando essas correntinhas aqui. Lembra que a gente fez as duas correntinhas? Então, foi formando aqui essas argolinhas. Então, vocês podem trabalhar aqui, pegando aqui nessas argolinhas que a gente fez. Mas eu vou trabalhar aqui. Agora, gente, eu vou trabalhar dando a volta aqui em toda a argola acrílica com pontos baixos. Se você não tiver essa argola, você pode substituir pelo barbante, da seguinte forma. Seguro aqui o fio e vou passando esse fio aqui, ó, por entre os dedos. Eu vou passando esse fio por entre esses 3 dedos, dessa forma, gente. Se vocês quiserem que a argola fique maior, faz assim, ó. Então, vou trabalhar aqui, seguro aqui o fio, né, o barbante, e vou passando aqui por entre esses 3 dedos. Uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então, formou aqui essa argolinha aqui com o próprio crochê. Venho aqui. Vou puxar aqui essa laçadinha. E aqui, arrumo aqui os fios para ficar bem certinho. E vai trabalhando ponto baixo, dando a volta aqui em todo esse barbante, trabalhando assim ponto baixo. E fica bem certinho, gente. Então, se você não tiver argola acrílica, pode trabalhar dessa forma. Aqui eu vou trabalhar com a argola acrílica, então, eu vou vir aqui. Vou fazer aqui uma laçadinha. E aqui eu vou trabalhar ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, passo a agulha por entre a argola acrílica, puxo aqui o fio. Um ponto baixo. Esse fio eu já trago aqui para esse lado, para ir passando ele por entre os pontos. Trabalho aqui um ponto baixo. Então, aqui é bem fácil, a gente vai seguir trabalhando ponto baixo, dando a volta aqui em toda a argola acrílica. Dessa forma. Não precisa contar a quantidade de pontos baixos. Eu vou trabalhar dessa forma até cobrir toda a argola acrílica. Bom, gente, segui trabalhando ponto baixo, dando a volta aqui em toda a argola acrílica. Esse fio, eu puxo ele aqui um pouquinho, depois eu vou cortar esse fio. Então, agora,
Vou aproximar aqui para vocês verem bem certinho. Agora, eu vou vir aqui, onde eu iniciei com um ponto baixo, pegando essas duas laçadinhas aqui do ponto, e aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Trabalhei aqui 10 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar ponto baixo aqui. Aqui, gente, deixa eu mostrar aqui certinho para vocês. Aqui nessa parte, que é a parte oval da peça, aqui tem esses três, tem esses leque aqui. Então, eu vou trabalhar entre esse leque e esse leque aqui, pegando esses espacinhos aqui, esses 3 espacinhos. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou vir aqui nesse espacinho, e aqui eu vou prender com um ponto baixo, nesse espacinho entre um leque e outro. Subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Vou vir aqui na argola acrílica, aqui tá do lado certo da peça. Vou vir aqui e aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Vou vir aqui no próximo espacinho entre um leque e outro, e aqui eu prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, vou trabalhar 10 correntinhas. Fiz aqui 10 correntinhas, agora eu vou vir aqui na base de ponto baixo que a gente fez, e aqui, ó, no próximo ponto baixo de base, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, trabalho 1, 2, 3, 10 correntinhas novamente. 10 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui nesse espacinho entre um leque e outro. Prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Vou vir aqui na base. E aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. Bom, gente, prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar aqui esse fio, fazendo aqui uma laçadinha. E aqui eu já cortei esse barbante. Então, gente, para fazer o arremate desse barbante, eu vou passar ele por entre os pontos aqui, faço 3 nozinhos e corto aqui o barbante. Então, gente, esse é o resultado aqui do porta-papel higiênico. Ficou assim. Eu fiz aqui, gente, esse lacinho com o barbante da mesma cor que eu fiz a base aqui do porta-papel. Mas eu também fiz aqui um lacinho, eu fiz as correntinhas e fiz um lacinho só para vocês verem como vai ficar com o barbante na cor cru. Então, aqui, com o lacinho assim, também fica bem lindo, gente, ó. Eu não vou desmanchar isso, eu vou só desmanchar aqui o laço, não vou tirar aqui as correntes, só para vocês verem como vai ficar com o lacinho aqui dessa cor. Vocês acham que fica mais bonito com esse lacinho aqui, na mesma cor da base, ou vocês acham que ficou mais bonito assim, com o lacinho
com esse detalhe aqui com o barbante cru, que é a mesma cor que a gente utilizou aqui no porta-papel higiênico também. Me contem aqui nos comentários. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelo de porta-papel higiênico, que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.